Olá, apaixonados por velas! Hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram lá no Instagram. Então sempre eu tô abrindo caixinhas de perguntas por lá e tem algumas perguntas que são bem recorrentes e eu acho muito válido trazer aqui para vocês também. Então esse vai ser o Perguntas e Respostas e a gente já vai começar aqui com uma pergunta. Primeiramente, meu nome é Danusa, eu sou especialista em velas aromáticas e trabalho com vendas há mais de 15 anos. Então vamos lá respondendo aqui a primeira pergunta que é muito recorrente lá, que é: minha vela não exala bem, o que eu fiz de errado? Então vamos entender um pouquinho sobre essência. Aqui no canal já tem alguns vídeos onde eu falo sobre essência, mas o que a gente precisa saber para a sua vela exalar bem? Primeiro ponto, nem toda essência ela pode ser usada em velas. Então a gente tem essências lipossolúveis, essências hidrossolúveis. Para velas, a gente usa essências lipossolúveis, porque elas são à base de óleo. Já as essências hidrossolúveis, elas são à base de água e nenhuma cera nem parafina dilui em água. Então, por isso a gente sempre tem que buscar essências próprias para velas. Dentro das essências que a gente encontra no mercado, tem essências que elas são mais premiums e tem essências que elas são mais baratinhas, porém elas não vão perfumar muito bem na vela, tá? Primeiro ponto que você precisa entender é esse. Segundo ponto, a gente tem uma porcentagem certa para colocar na cera. Então eu costumo falar para os meus alunos do método Viver de Velas colocar de 8%, no máximo até 17%, mas eu sempre fico ali entre 8% e 12%, nunca passo a mais disso, porque passando disso pode dar problema na vela. Então, usar essa porcentagem já vai exalar muito bem a sua vela. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, pavio. O pavio, eu sempre brinco que ele é a alma do negócio. Então, diferente dos nossos cremes, dos nossos sabonetes, dos nossos perfumes, que eles exalam antes, durante e depois, nas velas, tá? Ele queima as notas olfativas da nossa essência, ela queima em temperaturas diferentes. Então, se eu coloco um pavio muito pequeno, ele não vai queimar toda ali as notas olfativas da essência. Se eu coloco um pavio muito grande, ele vai queimar muito rápido e depois a gente não vai mais sentir o cheiro. Então a gente tem que cuidar também com o pavio que a gente coloca. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto e o mais importante é que nós temos que entender um pouquinho sobre as notas olfativas, porque tem notas olfativas que elas são mais leves. Então, a gente acende uma vela, ela vai evaporar muito rápido essas notas de cabeça, que são as notas mais voláteis, e depois o cheiro vai diminuir um pouco. Já as notas de fundo, elas são as que dão mais vida à vela. Então tem essências que elas vão exalar muito mais forte e mais constante, que são as essências com notas de fundo. Então é importante entender sobre isso também para que a sua vela exale bem. Então, naturalmente, a gente vai encontrar essências que elas não vão exalar, não vão perfumar igual um home spray, igual um incenso, que elas são notas mais leves também. E tem notas que são mais pesadas. Então, a linha, por exemplo, da família olfativa gourmet, ela é mais pesada, ela é nota de fundo, então ela vai perfumar muito o ambiente, ela é muito doce. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então isso você também precisa entender sobre essências.
E agora, então, a gente vai para nossa segunda pergunta aqui, que também me fazem bastante, que é por que a minha vela fica amarelada? Então, às vezes é normal você fazer uma vela, ela ficar branquinha, bonita, e com o tempo ela começar a amarelar. Até na casa da cliente isso pode acontecer. Então, é normal, às vezes, isso acontecer, porque algumas essências, elas são fotossensíveis e com a luz solar ou com a luz da própria chama ali do pavio, ela pode amarelar. Então, isso é normal, ela pode sim amarelar expostas. Então, aqui eu tenho algumas velas que elas ficam expostas e algumas acabam amarelando com o tempo, porque elas estão aqui expostas à luz artificial, à luz solar. Então, principalmente as essências de vanila, baunilha, elas são mais voláteis e elas são mais comuns de amarelar. Então, na pirâmide olfativa, se tiver vanila ou baunilha, ela pode sim vir a amarelar. A próxima pergunta é: por que a minha vela está suando? Então, a gente vai entender aqui um pouquinho sobre o suor da vela. Quando a vela causa um suor, porque tem dois tipos de suor. Tem um suor que eles ficam umas bolinhas amareladas em cima. E quando forma esse suor com bolinhas amareladas, significa que você usou um excesso de essência e a cera mesmo ela está expulsando esse excesso. Então, vai ficar ali essas bolinhas mais amareladas, esse suor mais amarelado. Mas o que acontece também? Hoje, com o calor que faz no Brasil, verão, é normal também ela suar, porque esse excesso de calor que faz no verão aqui no Brasil. Então, pode suar por causa do excesso de calor. O que eu indico sempre? Armazene num lugar que não tenha umidade, que fique longe do sol, que não pegue sol. Isso já vai ajudar que a sua vela não sue, mas infelizmente algumas regiões aqui do Brasil são extremamente quentes, vai acontecer de suar, mas não se preocupa, porque isso não prejudica a qualidade da sua vela. Próxima pergunta, que também é bem recorrente, é: sou mãe, sou dona de casa, quero ser produtiva, posso trabalhar com velas em casa? Então, muita gente ainda tem dúvida se pode trabalhar com velas em casa. E deixa eu contar para você um pouquinho da minha história. Eu também sou mãe do Henrique, de 6 anos, e da Glória, de 11 anos. E comecei a fazer velas porque meu filho era pequenininho, eu também queria ser mais produtiva, eu não queria depender financeiramente do meu marido, e eu comecei a fazer velas, então, na minha casa, no fogão de casa. Então, as minhas primeiras produções foram na minha cozinha, ali no fogão de casa. Fiquei 1 ano produzindo velas ali do fogão. Depois começou a ficar pequeno a minha cozinha. Eu peguei, vendi a minha mesa de jantar e montei ali na sala mesmo um cantinho para mim. Também surgiu o método Viver de Velas nessa época, aonde eu comecei a gravar as aulas para o curso. Então, montei o meu cantinho ali na sala para poder produzir e também para gravar as aulas do curso. Com o tempo, as crianças foram crescendo, a sala começou a ficar muito pequeno, e aí começou uma bagunça com as crianças, delas não entenderem se eu estava em casa trabalhando ou se eu estava só no celular, né, passando tempo. E aí eu senti essa necessidade, então, de ter aqui o meu espaço para poder dividir. Então, se eu estou aqui, eu estou trabalhando; se eu estou em casa agora, eu estou fazendo algo para mim, para minha família. E isso levou 4 anos para eu conquistar, né, de começar no fogão da minha casa,
começar na sala da minha casa e depois vir aqui para o meu espaço. Então essa é um pouquinho da minha história. Então sim, é muito possível você começar a fazer velas no fogão de casa. Eu indico sempre, quando você está fazendo no fogão de casa, cuidar. Por exemplo, tem alguns fogões que eles têm a chama muito forte. Então, nesse caso, comece com banho-maria para não esquentar demais a cera. O meu fogão lá de casa tá ainda velho, então ele tem a chama bem fraquinha, por isso que eu não usava o banho-maria. Mas se o teu fogão for com uma chama muito forte, faça em banho-maria. Nunca também saia de perto ali quando você está derretendo a cera, porque ela é inflamável, então sempre esteja ali próxima, isso evita acidentes. Próxima pergunta, que também é muito recorrente nas minhas redes sociais, é: o que preciso para começar a empreender com velas? Então essa pergunta é muito boa e eu desenvolvi um método que está dentro do método Viver de Velas, que se chama os 3 P's para você poder viver de velas. E eu vou compartilhar aqui com você quais são esses 3 P's que podem mudar a vida de vocês que querem viver de vela. O primeiro P é perfeição da vela. Então é por aí que você começa entendendo mais sobre velas, se tornando especialista, entendendo o que você está fazendo. Por exemplo, o que aconteceu com uma aluna minha, né? Ela vendeu a vela e a vela amarelou na casa da cliente, que foi a questão que eu falei anteriormente. E ela ficou preocupada, porque ela não tinha assistido a aula que eu falo sobre isso. E acabou que ela me procurou, ela me mandou mensagem no suporte, eu expliquei para ela o que eu estou explicando aqui para vocês, que isso é normal. Ela ficou tranquila, a cliente dela ficou tranquila e a cliente continuou comprando dela. Agora imagina esses problemas acontecerem na casa da sua cliente e você não saber resolver. Então é importante você ser especialista naquilo que você está fazendo para você passar essa segurança para sua cliente. Então o primeiro passo é você entender o que você está fazendo e se especializar em velas. O segundo P é produção da marca. Não adianta você fazer a vela perfeita, você fazer velas lindas, mas se você não tem um direcionamento da construção da sua marca, porque é por ali que as pessoas vão encontrar você, vão se apaixonar pela sua marca, vão querer comprar as suas velas. Então, a produção da sua marca, saber para quem você vai vender, saber como vai vender, isso é um ponto importantíssimo. Eu sempre falo que fazer a vela é metade do caminho. Né, para realmente ter uma renda extra ou para ter o seu próprio negócio, você precisa vender para colocar dinheiro no seu bolso. Então, por isso que esse também é um passo muito importante, que é a produção da sua marca. O terceiro P é prospecção de clientes. Então, saber aonde você vai encontrar esses clientes, seu posicionamento nas redes sociais, para você poder ver mais gente conhecendo a sua marca. E esse é o segredo do negócio, é você entender como alcançar mais pessoas para que mais pessoas conheçam a sua marca, e quanto mais pessoas conhecendo você, mais chance de você vender. Então esses 3 P's é importantíssimo para você que quer começar e não sabe, né? É entendendo esses 3 P's. Perfeição da vela, produção da sua marca e prospecção de clientes. Então esses 3 P's fazem a diferença no negócio. E eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas e respostas. Já comenta aqui nos comentários qual que é a sua dúvida sobre velas. E também não esqueça de se inscrever no canal, porque toda semana nós temos vídeo novo por aqui.